comigo a vocês? A Pro Regina espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos falar mais uma aula de história e vamos focar aqui na teoria absolutista. Vamos encerrar aqui a formação das monarquias, tá? Absolutistas, falando um pouquinho dessa teoria, né? Qual era o entendimento desse momento da história aqui na teoria, né? No pensamento filosófico mesmo. Então, uma aula super importante para vocês entenderem aí a função de cada um, né? Dentro dessa sociedade aqui no período das monarquias absolutistas. Então, fiquem com a explicação da Pro. Hoje nós vamos focar nas teorias para que essas formas de governo tenham surgido, né? Então, qual foi aí, né, o que foi colocado, o discurso que foi feito para que essas pessoas acreditassem nisso? Então, vamos lá. O surgimento dos Estados Nacionais colocava um rei no centro das decisões políticas. Segue um ano. A gente precisa entender que antes da formação desses estados nacionais, qual era a forma de organização social que a gente tinha aí? Lembrem aí, para a prova. Perfeito. Então, a gente tinha o quê? Os feudos. No feudo, cada feudo, que eram vários dentro do território só, né? A gente tinha vários feudos. Quem organizava, quem governava esse feudo era a nobreza. Então, a gente tinha várias nobrezas aí, né, nessa figura aí administrando. A partir desse momento, o rei, que ia dominar todo aquele território, não mais várias nobrezas, não, apenas um rei ia dominar tudo isso. Então perceba que há uma mudança social, política, econômica muito forte. Isso é marcante. A gente deixa de ter a nobreza em cada feudo e passa a ter um rei que vai dominar aquela região por inteira. Então, isso é uma característica que vai ser marcante e vai dar um jogo aí social muito, muito interessante. Então, as pessoas precisam do quê? Se adaptar a essa nova forma. A responsabilidade de criar leis, organizar a economia e administrar o reino era função específica do poder real a partir de agora. Então o rei ele vai assumir essa figura aí, né, tanto política como também até religiosa. Então essa vai ser a grande centralidade da teoria absolutista. O ponto que a Pro queria colocar e queria que vocês observassem é que a nobreza no sistema absolutista ela servia, né, para auxiliar esse rei, né? Era dependente, na verdade, desse rei. Então, essa nobreza, ela era dependente do rei, a partir de agora. Não mais o ponto central, ela era uma dependência. Naquele esquemazinho que a Pro mostrou na aula passada. E a burguesia desse sistema absolutista? Qual era a função dela? Era de manter. Então, quem é que mantinha cada rei aí? Era essa burguesia. Por quê? Porque ela ia pagar imposto. E esses impostos eram muito altos e mantinha cada sistema aí real. Ok? Então, cada um ia assumir aí seu papel dentro desse sistema agora, que era um sistema de Estado nacional. No sentido de ser agora uma nação, um sentimento aí de pertencimento. Lembra que a Pro definiu também com vocês na aula passada? Estado e nação, qual é a característica de cada um? Então, relembra aí para vocês conseguirem entender e acompanhar o que a Pro está falando. Outros pontos que a Pro precisa que vocês observem. Não era fácil, né? A Pro já disse agora na explicação anterior que não era fácil consolidar um Estado, né? Era uma situação difícil. E era difícil por quê? Porque a sociedade tinha passado mais de 1000 anos no sistema feudal. E você, a partir desse momento, trocar tudo aquilo que ele estava acostumado, não era uma coisa fácil, né? Então, você ia ter que se adaptar o rei como sendo um poder absoluto, não mais de uma forma descentralizada a partir da nobreza. Então, observem aí as mudanças. Então, a partir disso, a gente precisa fazer o quê? Surgiram, né, várias teorias, né, para influenciar a opinião, né, para colocar no discurso, influenciar a opinião das pessoas em relação a essa nova forma de governo.
Por quê? Porque eles estavam acostumados com uma coisa, iam para uma outra coisa, né? Para uma outra forma, estavam acostumados com o feudo, ia agora para o sistema real, né? Para o sistema nacional, né? Absolutista agora. Então, precisava fazer o quê? Criar teorias para convencer aquela população. E a gente teve duas grandes teorias, né? Na verdade, duas grandes vertentes teóricas, que foram o absolutismo, a teoria absolutista, né? E a teoria do direito divino dos reis. Em cada uma dessas, a prova vai trazer dois representantes, para a gente poder debater aqui as ideias, tá bom? Então, dois representantes do absolutismo e dois representantes da teoria da divina, do direito divino do rei. Então, aí a gente vai debater agora essas ideias desses dois representantes. Primeiro representante, de qual? Lógico, evidentemente, da teoria, né, do absolutismo. Então, essa teoria do absolutismo, ela foi criada, né, era uma vertente filosófica, utilizada naquela época, e aqui até hoje a gente utiliza também, né, muita gente ainda utiliza esses filósofos, né, que foram criados nesse momento, né, para legitimar, mas que a gente utiliza até hoje. E aí ele vai justificar o poder do rei. Então, a função desses filósofos aqui era justificar o porquê do rei, né, para governar. E aí, a gente vai apontar duas figuras aqui que vão ser aí, ó, as figuras mais importantes dessa forma aqui, né, de teoria, que vai ser, né, Nicolau Maquiavel. Quem nunca ouviu falar de Maquiavel? Então, ele é criado, né, ele é um filósofo desse momento da história, tá bom? Com sua teoria da virtude e fortuna, né, do rei. Muito ligada a essa questão da virtude e fortuna do rei Maquiavel. E Thomas Hobbes, né, que vai ter a criação aqui da teoria do contrato social, tá bom? Então, vamos observar aqui cada um. Então, Maquiavel, né, dentro desse entendimento, dessa ideia, ele vai criar a teoria da virtude e fortuna, né, um filósofo que cria essa teoria. Mas o que é que diz essa teoria aí que ele vai, né, ser tão famoso e ser conhecido por ela? Ele dizia assim, que os fins justificavam os meios. Então, aonde eu queria chegar, né, o fim vai justificar o meu caminho, né, o que eu vou ter que percorrer. Ele também era muito falado, né, muito comentado na época, ele dizia assim, ó, o príncipe não deve se desviar do bem. Um príncipe não deve se desviar do bem, se possível, mas deve estar pronto para fazer o mal, se necessário. Então, o que ele está querendo dizer aqui, justificando, que ele já coloca ali como sendo o centro, né, o lema da sua teoria, que ele deve tentar fazer tudo da forma correta, mas que se for necessário para chegar no seu fim, no projeto final, ele fazer alguma coisa de errado, ele também tem que estar pronto. Então, ele vai colocar muito essa questão da virtude e fortuna, que esse fim aí vai justificar o que eu tiver que fazer. Então, era essa, basicamente, a ideia da sua teoria. Então, ele entendia que a virtude determinava qual era a estratégia, né, e tática que o rei deveria escolher para ter condições de governar. Ou seja, a virtude, o objeto final. Então, o que ele queria? Isso ia justificar o que eu tivesse que fazer. Então, ele colocava isso muito em prática e legitimava dessa forma aí a questão do poder absoluto desse rei, né? E aí, com relação à questão da fortuna, que ele vai colocar aqui, né? Ele entendia que o rei deveria usar os meios necessários para que a sociedade aceitasse que ele era a figura central e que ele que mandasse. Então, o que o rei tivesse que fazer, na teoria, aqui que ele colocava para a população, ele ia legitimar essas ações, todas as ações que o rei tivesse que tomar para poder fazer com que seu reino seguisse ali de uma forma linear. Então, os pontos centrais da teoria de Maquiavel, tá bom? Aqui, dentro do formato absolutista, tentando legitimar, ok? Sétimo ano, tá bom? Então, vamos agora para o próximo, né, teórico, né, falando aí essa questão do absolutismo, que vai ser quem? Thomas Hobbes. Então, Thomas Hobbes, ele vai criar aqui o homem é o lobo do homem. Olha aí a teoria dele. Por que, professor, que o homem é o lobo do homem? Ele vai colocar aqui, né, dentro
dessa nossa ideia de que o homem seria aí o lobo do homem, ele vai dizer o quê? Que para escapar do caos, né, e de todo o processo aí, a gente precisaria ter uma figura central, né? Então, o homem que teria que dominar o outro, né, o outro homem. Então, é uma teoria mais ligada a essa questão social. Então, ele vai dizer aqui, né, que com essa frase, a gente vai explicar bem como é que deveria ser a sociedade a partir do entendimento de Hobbes. Tá bom, turminha? E aí ele vai dizer que é necessário evoluir, né, sair de um formato que já existia, né, passar por uma evolução para que se conseguisse ter, de fato, esse rei governando, né? Então, ele coloca muito nesse sentido. E aí ele vai dizer que nesse modelo o homem teria que se sentir um ser social. Um ser social que muitas vezes ia abdicar da sua vontade para fazer a vontade da sociedade. Então, era bem esse o entendimento que ele ia colocar aí pra gente, tá bom? E aí ele vai dizer que para o rei ser respeitado, ele deveria exigir, né, um governo centralizado, que só ele tomasse as decisões, né, e que ele fosse um rei forte. Fizesse o que fizesse, ele tinha que conseguir essa força, né, tanto para o homem, né, quanto para a questão social como um todo. Ele precisava dessa força aí de uma forma bem grande. Conseguimos entender, sétimo ano, o que ele quis colocar aí. Então, para a gente finalizar, né, segundo Hobbes, para escapar ao caos e ter assegurada aí a sobrevivência, o homem perderia a liberdade política. Por isso que ele coloca o homem é o lobo do homem. Por quê? Porque ele ia dizer que ia ter que ter um homem que teria que estar à frente. Um ser que deveria estar à frente e fazer a vontade, não de um específico, mas uma questão aí social. Então, trabalhamos aí os dois teóricos, né, Maquiavel e Hobbes, no absolutismo. Agora, falta uma outra teoria, né, uma outra vertente teórica, que é a vertente teórica dos direitos divinos do rei, né? Como é que a gente tinha esses direitos divinos aí do rei? Então, essa teoria ela vai estar ligada, quando a gente fala logo em divino, a gente sabe que está ligada à Igreja Católica, né? Então, observem sempre. Nessa teoria aqui, o trono, né, real não é um trono de um homem, né? Ele é a pessoa que está no trono, ele não é uma pessoa qualquer. Ele é uma pessoa escolhida por Deus. Então, era essa que é a teoria que colocava, né? E aí, gente, se observar aqui o quê? Que dava uma legitimidade à Igreja Católica para andar ao lado do rei. É o momento que a gente vai ter a igreja aí, ó, caminhando junto na administração. Ok, sétimo ano? Então, observe o que a professora está dizendo. Essa teoria do direito divino do rei é o momento que a igreja, ó, tem que caminhar ali junto para legitimar as ações aí do rei, tá bom? Então, é isso que está ligado aqui, essas teorias, né? Essas duas vertentes aqui teóricas que vão ser colocadas. E aí, isso acontece por quê? Porque a Igreja Católica, né, vai observar que nas teorias absolutistas o rei está acima de tudo, inclusive da própria igreja. E ela não aceita, né? Então, diz o quê? O rei precisa ter a autorização, né? A gente pode colocar aqui assim, a autorização divina, que era dada a partir da igreja. Tá bom? E aí, a partir desse momento, né, com essa teoria, ela diz, a igreja, né, fica ali juntinho. Então, o rei precisava ter uma aprovação da igreja, ou seja, uma aprovação divina, para poder governar. Essas teorias aqui, né, essa teoria era muito ligada a isso. Com medo de que a igreja? Com medo de perder seus privilégios. Tá bom? Então, aqui a gente vai ter essas teorias, né, que vai vendo que o perigo que os católicos, né, a igreja católica passava, queria ir para andar junto. Quem são essas figuras que vão representar aqui, né? Então, vai ser Jacques Bossuet. Então, Bossuet vai ter essa ideia, né? E vai dizer assim: este pensador defendia que o Estado seria uma junção dos poderes políticos com os poderes religiosos. Então, ele vai dizer que um Estado, um rei, só seria forte se ele juntasse aí essas duas funções, tanto a política quanto a questão divina, ok? Então era o ponto óbvio e para a gente poder entender essa teoria. E ele vai dizer que, logicamente, o rei ficaria mais na administração e a parte divina seria encarregada pela Igreja Católica, né? Que ia influenciar diretamente esse rei.
Então, o ponto central aqui, que a Pro até marca para vocês, né, que eu sei que vocês gostam das anotações, é esse. Então, ele vai dizer que o rei teria que ter poderes políticos e também divinos aí, ok? E aí, Jean Bourdin, então, é o segundo teórico aqui dessa vertente aqui, né, da filosofia. E ele vai dizer que as ideias dele estão mais ligadas à questão do campo político, né? Envolve aqui a religião, mas ele fica mais ligado à questão do campo político. Ele diz assim: ficou conhecido por perseguir pessoas que cultuassem religiões que não fossem o catolicismo e influenciava os reis, né, a perseguir essas pessoas, porque dizia que não era divino, esse rei não seria aprovado se ele deixasse que tivesse outra forma de religião, a não ser a religião católica, né? Então, ele ia mais nessa direção de perseguição, né? Diferente do que Jacques, né, colocava aqui pra gente. Tá bom, minha gente? Entendemos os processos aqui. Então, a Pro queria só reforçar essas teorias, realmente, que vocês tivessem esse entendimento. Já que a gente já estudou toda a formação desses estados nacionais como um todo, ok? Tranquilo? Então, espero sinceramente que vocês tenham compreendido o ponto central da nossa aula, tá bom? Vejam e revejam várias vezes, porque é muito importante. E pesquisem, minha gente. É aquele assuntozinho que a gente precisa pesquisar, tá bom? Por quê? Porque aí cada país vai ter a formação do seu estado nacional de uma forma diferente. E aí vocês precisam entender como se deu cada um. E só isso acontece a partir de quê? De pesquisa, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, ó. Beijos da Pro.